Nós estamos aqui hoje para falar sobre um tema muito interessante, que é a reforma fiscal verde. Em épocas de conversa sobre reforma tributária, é muito oportuno pensar o que é que se propõe, o que é que constitui uma reforma fiscal verde. A definição clássica é que a reforma fiscal verde é uma modificação no sistema tributário que supõe a substituição da carga impositiva convencional, aquela que incide sobre renda, sobre trabalho, ser substituído por impostos, chamados impostos ambientais. Esses impostos ambientais são aqueles que incidem sobre atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente. Isso é uma definição clássica. Com o tempo, desde a década de 90 para cá, desde quando os países europeus estabeleceram essa reforma fiscal verde, como a Suécia, recentemente a Espanha, Reino Unido, França, o conceito de reforma fiscal verde ele vem amadurecendo, vem sendo ampliado. Ou seja, a reforma fiscal verde não é apenas a criação de impostos ambientais para internalizar os custos ambientais de determinadas atividades ou empreendimentos. Também não é apenas a desoneração de algumas atividades julgadas adequadas ambientalmente. Sim as duas coisas, pode unir as duas coisas, mas pode acrescentar mais, que é justamente usar mais fatores do sistema tributário, do sistema fiscal, para que eles atuem de forma sinérgica em função de um conceito de promoção da economia verde. Então, é uma coisa bem interessante. A gente pode pensar nisso na Europa, como eu disse anteriormente. A década de 90 foi que justamente vários países, como Suécia, Finlândia, Noruega, começaram a pensar efetivamente na reforma fiscal verde, começando pela taxação, principalmente a taxação de carbono, combustíveis fósseis, do uso de combustíveis fósseis associados à emissão de gases de efeito estufa. Essa é a primeira fase, normalmente, de uma reforma fiscal verde, que é a criação dos chamados impostos ambientais, que é aqueles que incidem numa unidade poluidora ou geradora de algum impacto negativo, algum dano para o meio ambiente. Uma segunda fase é justamente pensar nas desonerações, que é justamente o incentivo, o estímulo a práticas, a sistemas de produções, digamos, amigáveis ao meio ambiente. Uma terceira fase, mais complexa, é justamente desonerar outras atividades da economia de um país, de uma região, de uma cidade, para justamente incentivá-las e não a possível queda na arrecadação, ela seria compensada pelos impostos ambientais, ou seja, taxando aquilo que traz prejuízo ao meio ambiente. O bate-papo que nós vamos ter hoje não vai ser feito sob a perspectiva de uma tributarista, muito menos de uma jurista especializada em direito ambiental. A gente vai falar da reforma fiscal verde como instrumento da política ambiental, seja a política nacional do meio ambiente, seja as políticas estaduais, municipais do meio ambiente. Então, a gente encara a reforma fiscal verde como uma medida, um instrumento poderoso, de fundo econômico, aquele chamado. Nós temos dentro dos instrumentos das políticas públicas, nós temos aquele de comando e controle, que diz respeito a controle, fiscalização, interdição, normas, padrões, e nós temos os de incentivo. As medidas tributárias envolvidas pela reforma fiscal verde, elas são dessa natureza, são medidas de incentivo ou de desincentivo, mas ela tem essa natureza econômica. Bom, então nós vamos falar sobre essa perspectiva, a perspectiva da política ambiental. A política ambiental tem um compromisso de promover o desenvolvimento sustentável, tem os seus princípios, os princípios internacionais do direito ambiental, e hoje a gente fala muito na economia verde, que é aquela economia que resulta principalmente no bem-estar, o foco é no bem-estar, melhoria da qualidade de vida, aumento da equidade social, isso diminuindo os riscos ambientais e diminuindo a escassez ecológica, quer dizer, que pressupõe o uso eficiente dos recursos ambientais. Hoje, nesse cenário de mudanças climáticas, a gente sempre associa essa questão às emissões, quer dizer, uma economia verde é aquela de baixa emissão de gases do efeito estufa, que usa de uma forma eficiente os recursos naturais
e que promove a inclusão social. Bom, a reforma fiscal verde tem que ser vista nesse contexto, como um agente promotor dessa economia verde. Para a gente falar nessa reforma, a gente tem que pensar nesse contexto mundial de crise ambiental. Nós temos uma crise ambiental que se agrava e que se amplia, que fica cada vez mais internacionalizada, e que tem sua perspectiva global, né, que é muito vista pelas mudanças climáticas globais, mas que se refletem de forma diferente a nível local, com diferentes níveis de gravidade, de severidade e diferentes características. Então a gente precisa pensar um pouquinho nesse cenário, né? Um cenário que tem como pano de fundo as grandes mudanças de clima. Quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente não está usando um eufemismo, é esse o nome da convenção. A gente não está tentando esconder o aquecimento global. O aquecimento global existe sim, está comprovado, mas ele é apenas uma parte do grande conjunto de mudanças climáticas, que envolve outros fatores do clima também. Então, o Brasil tem uma política nacional sobre mudanças do clima, inclusive que já prevê, de uma forma, é uma lei de 2009, e já prevê instrumentos creditícios e tributários para, principalmente, promover redução de emissões de gases de efeito estufa, incentivar a remoção de gases de efeito estufa, o que a gente chama da formação de sumidouros, né? Que são justamente, por exemplo, como grandes projetos de restauração florestal, que são sumidouros do carbono, promoção do reflorestamento, da recuperação ambiental de uma forma geral, da ampliação e consolidação das áreas protegidas, unidades de conservação e áreas indígenas. Quer dizer, a Política Nacional de Mudanças do Clima, ela já prevê essas estratégias de natureza fiscal, tributária, e além de outros incentivos, para que nós possamos ter medidas efetivas que busquem mitigação e adaptação às novas condições climáticas. É interessante a gente resgatar aqui, né? A adaptação é diante de fatos que já ocorrem e que a gente já é capaz de perceber, e a gente é capaz sim de associar a um cenário de mudanças climáticas de origem antrópica, ou seja, causadas por atividades humanas. É importante que a gente veja que algumas situações elas já são praticamente irreversíveis, por isso que a gente fala em adaptação. Há um termo que agora está popularizado por um livro recentemente publicado, acho que agora em 2019, mas que já vem de um artigo anterior de um cientista que publicou numa revista internacional, que chama Sofrimento Climático. Bom, a gente está conversando aqui sobre reforma fiscal verde, não na perspectiva de um tributarista, não na perspectiva de um economista, mas na perspectiva de quem quer construir, né, junto com a sociedade, uma política ambiental efetiva. Políticas ambientais, elas são focadas sim ao desenvolvimento sustentável, à conservação da biodiversidade e à consolidação dessa ideia de economia verde. A economia verde é aquela que resulta em melhoria da qualidade de vida, em bem-estar para as populações, em equidade social. Isso aliada à redução dos danos ambientais, redução dos riscos ambientais e da escassez ecológica. Assim, de uma forma bem simplificada, a economia verde é aquela que permite a produção com baixa geração de gases de efeito estufa, com eficiência no uso dos recursos ambientais e com inclusão social. Bom, mas a gente só fala hoje em reforma fiscal verde, eu só venho falando desde a década de 90, porque estamos imersos numa crise ambiental de dimensões globais. Não só porque os efeitos dessa crise têm essa dimensão transnacional, como o sistema de comunicação também permite que saibamos hoje de tudo que acontece quase em tempo real, em qualquer ponto do planeta. E temos também instrumentos para aferir, né? Aferir o quanto estamos avançando nos chamados limites planetários. Esses limites planetários têm a ver com água, né? Água doce, que é bastante restrita. Nós somos realmente um planeta água, mas uma água que é inacessível
mas que também está ameaçada, as águas dos oceanos, pelos processos de acidificação, pelas contaminações, pela poluição, pelos resíduos sólidos. Mas, enfim, nós temos sim esse panorama global de uma crise ambiental, mas uma crise ambiental que repercute a nível local de forma diferenciada, com diferentes níveis de gravidade. E para pensarmos numa reforma fiscal verde, a gente precisa ter um diagnóstico muito claro de realmente quais são esses problemas, né? Tanto a nível global como a nível local. A nível local, é inegável a importância de se ter estratégias de mitigação e adaptação frente às mudanças do clima. E quando nós falamos em mudanças climáticas, não estamos usando um eufemismo para esconder que há aquecimento global. Há sim aquecimento global em alguns locais, mas essa é apenas uma face que influencia e que sofre a influência dessas mudanças climáticas globais. O Brasil é signatário, né, de uma convenção sobre mudanças do clima. Nós temos uma política desde 2009, Política Nacional de Mudanças do Clima, política muito bem redigida, inclusive trata claramente sobre esses instrumentos creditícios e tributários para promover ações positivas, né, nesse contexto de mitigação e adaptação, e coibir também determinadas ações como limitar as emissões de gases de efeito estufa. Então é um aspecto importante para se conhecer, para inclusive ver como é que se utiliza esse instrumento tributário dentro de uma política, mas que precisa efetivamente ser levado a cabo, quer dizer, precisa ser aplicado, regulamentado, entrar numa verdadeira reforma fiscal. Esse é um caso onde apenas se prevê a criação de um imposto ambiental, né, que vai incidir, por exemplo, na emissão de carbono e gases de efeito estufa, pelo uso, por exemplo, de combustíveis fósseis, e promover e oferecer incentivos para reflorestamento, para a consolidação e ampliação das áreas protegidas, seja unidades de conservação, áreas indígenas. Então, a política traz esses elementos a nível nacional e é muito interessante. Mas não é só de mudanças climáticas que a gente precisa tratar quando fala de uma reforma fiscal. Bom, a situação ambiental do Brasil hoje não é confortável. Nós temos uma política nacional de meio ambiente em construção desde 1981 e desde lá vários instrumentos muito interessantes, tanto do ponto de vista legal como do ponto de vista institucional, mas que ainda precisam ser consolidados. Então, a reforma fiscal verde se justifica nesse contexto, ou seja, quando a gente melhorar a política ambiental brasileira, quando a gente buscar instrumentos mais sólidos, mais eficazes, certamente a gente vai tratar os instrumentos tributários como medidas importantes para atingir nossos objetivos. Bom, cenário ambiental do Brasil hoje. Na expectativa das mudanças climáticas globais, nós temos os riscos da savanização das nossas florestas, ou seja, transformação de áreas de florestas densas, florestas úmidas, em áreas de savana, lembrando cerrado, aspectos da caatinga, né, vegetação de baixo porte, pouco densa. Nós temos a perspectiva de agudização da desertificação no semiárido, com redução da precipitação pluviométrica e aumento da temperatura. Nós temos grandes riscos nas áreas costeiras, por conta do aumento do nível do mar. Nós temos uma série de riscos de extinção de espécies, né? Ou seja, temos problemas concretos a tratar e precisamos fazer frente a eles. Inclusive fazer frente a compromissos que o Brasil já assumiu, tanto como signatário da Convenção de Mudanças Climáticas, como nos acordos posteriores, né? Depois da Convenção vem uma série de acordos, como foi o Protocolo de Quioto, o Acordo de Paris. Então o Brasil tem sim compromissos morais, éticos, tem compromissos com o seu povo e tem compromissos com a comunidade internacional para que se reduzam as emissões de carbono e de gases de efeito estufa e que se promovam atividades capazes de reter, fixar esse carbono, né? E não soltá-lo na atmosfera. As atividades mais claras e evidentes são os plantios florestais, são os reflorestamentos, a recuperação de área degradada, o plantio de árvores. As árvores são os grandes
sumidouros, né, de carbono, quer dizer, elas fixam o carbono, transformam isso em matéria lenhosa, que inclusive pode ser utilizada na nossa vida, como móveis, como construção civil. É carbono que a gente está usando, é carbono fixado que a gente está usando, que não está na atmosfera. Mas, enfim, essas atividades elas precisam ser incentivadas, né? Então, a reforma fiscal verde teria esse papel de incentivar essas atividades. Mas não é só de mudança climática. Hoje, em final de agosto de 2019, nós estamos vendo um problema seríssimo de desmatamento seguido de queimadas na Amazônia, mas não é só a Amazônia que sofre de desmatamentos, todos os biomas sofreram e sofrem, né, a pressão tanto da expansão da fronteira agrícola, isso é muito claro no Cerrado hoje, com a expansão da pecuária e de grandes plantios de monocultura, a Caatinga sofre, a Mata Atlântica restam hoje em torno de 7 a 8% da Constituição original, que cobria 15% do território nacional. Então, em todos esses biomas há sim uma grande pressão, e essa pressão reflete na perda de hábitats, ou seja, nós perdemos espécies da flora, perdemos espécies da fauna. Isso não é importante só do ponto de vista ambiental, só do ponto de vista do equilíbrio ambiental. Isso é importante também para atividades humanas. Muitas formas de vida, de produção tradicional estão ameaçadas, né? Como os indígenas, mas não só eles, várias comunidades extrativistas, catadores de mariscos, marisqueiras, pescadores, essas pessoas estão também ameaçadas. Muito importante perceber que problemas ambientais não têm reflexos apenas ecológicos. Problemas ambientais têm reflexos políticos, têm reflexos econômicos e reflexos sociais importantes. Por isso, ao se tratar problemas ambientais, é preciso uma perspectiva ampla. Não é a ecologia, não são intervenções técnicas apenas que vão solucionar. Nesse contexto, os incentivos, os instrumentos econômicos de uma forma geral, eles são muito importantes. Mas eles precisam ser muito bem definidos, muito bem diagnosticados, muito bem monitorados na sua aplicação para ter seus resultados aferidos. Outra coisa importantíssima é a questão energética, né? Nós estamos diante, em todo o mundo e o Brasil, nesse contexto, a gente tem como desafio desenvolver e adotar fontes de energia sustentáveis, fontes de energia não poluentes ou com baixo nível de poluição, baixo nível de emissões, incentivar o que antes nós chamávamos sistemas alternativos de geração de energia e hoje não são mais alternativos. Eles fazem parte da matriz, como biomassa, energia eólica, energia solar. Então, todos esses processos eles podem e devem ser incentivados dentro de uma lógica tributária, dentro de uma lógica de uma reforma tributária. Outra questão que tem uma repercussão enorme a nível local, principalmente nas grandes cidades, é a questão da água. A água doce, o grande problema dela é com a disponibilidade, o acesso e a qualidade. Muitas das águas que temos disponíveis nas grandes cidades, elas estão contaminadas, inclusive por falta de saneamento básico. Então, a falta de saneamento, o despejo de esgotamento sanitário doméstico ou industrial, ele causa problemas muito sérios, né, para a fauna local, mas ela repercute na questão econômica também, quando impossibilita a captação dessa água para uso humano, seja para abastecimento doméstico, seja para irrigação. Então, essas questões do uso da água, inclusive o primeiro imposto ambiental assim, que é relatado pelos trabalhos científicos, foi justamente estabelecido na Holanda, ainda na década de 70, sobre o uso da água, defendendo, incentivando o uso racional da água, a economia realmente do recurso água, mas mais do que a economia, a gente precisa trabalhar também incentivando o saneamento básico, incentivando justamente coleta e destinação para evitar a contaminação dos corpos d'água. Bom, no Brasil, quando nós reunirmos as condições objetivas, políticas, sociais para fazermos uma reforma fiscal verde, como muitos países do mundo já fizeram, nós vamos provavelmente focar em 5 objetivos, como os objetivos principais. Alguns mais fáceis de serem alcançados, outros mais difíceis e que exigem maior empenho e maiores análises, inclusive de economistas e tributaristas. O primeiro objetivo, claro,
é justamente aumentar o custo da poluição, aumentar o custo da degradação. Poluir, degradar, tem que ser caro para quem faz, certo? Justamente internalizando os custos ambientais e assim inibindo essas atividades potencialmente degradadoras por meio de mudanças do sistema de produção, buscando justamente essa transição ecológica, né? Ao mesmo tempo, a reforma fiscal deve prever esses instrumentos para incentivar práticas ditas sustentáveis, né, por meio das desonerações, por meio das isenções, reduções das alíquotas, reduções das taxas, justamente facilitando as atividades que convergem para essa ideia de economia verde. Trabalhando com esses dois objetivos e com esses dois instrumentos, as desonerações e o aumento dos impostos ambientais, na verdade o que se quer é conduzir o consumo, é dirigir o consumo, qualificar o consumo da população, para que a população seja capaz de escolher um produto de origem conhecida, um produto sem grandes impactos ambientais ou cujos impactos ambientais são controlados, são mitigados. Bom, o quarto objetivo, aumento da arrecadação. Aumento da arrecadação para que o Estado, o poder público, possa fazer frente às suas atribuições constitucionais, suas competências, suas obrigações constitucionais. Cabe ao poder público agir em defesa do meio ambiente. Agir objetivamente, criando unidades de conservação, promovendo a fiscalização, promovendo o licenciamento. E para isso realmente é preciso um sistema de meio ambiente forte, né, bem montado, tecnicamente montado, com instrumentos, e o reforço da arrecadação vindo aí dessa reforma fiscal verde é importante. Finalmente, o quinto objetivo, que é o mais polêmico, mas que pode ser alcançado, há alguns estudos que mostram que pode ser alcançado em alguns lugares do mundo, já se conseguiu isso, é mudar a lógica tributária. Na verdade, seria o objetivo final da reforma fiscal verde. Transferir a oneração tributária das atividades como trabalho, produção, para essas atividades que causam impacto ao meio ambiente. Isso é o chamado, quer dizer, ao onerar mais através do imposto ambiental, essas atividades de maior impacto ambiental, desonerar outras atividades como trabalho, como produção, né? Esse é o chamado duplo dividendo, que é quando se consegue, por exemplo, aumentar a geração de emprego por meio da desoneração fiscal do trabalho, porque parte da arrecadação está sendo compensada por tributos ambientais. É o chamado duplo dividendo. Então, esses 5 objetivos, eles podem ser conseguidos gradativamente, né, ao longo da implementação dessa reforma fiscal, que, por exemplo, no Brasil não precisa de um novo marco regulatório. Várias leis, como a Política Nacional sobre Mudanças Climáticas, Política Nacional de Resíduos Sólidos, elas já trazem embutidas essa perspectiva da utilização de instrumentos tributários para a consecução dos seus objetivos. Então, é importante para todos que estão fazendo esse curso, para todos que veem esse vídeo, que leiam mais, se inteirem, leiam os textos, os artigos. Há produções internacionais, há produções no Brasil, que discutem vários aspectos. Mas para concluir a nossa conversa de hoje, é importante conceber a reforma fiscal verde não apenas como a criação de mais alguns tributos ambientais ou a decisão por desonerar determinadas atividades. Não, é uma forma de ver o sistema tributário como um instrumento do poder público, um instrumento de governo, tá, que reflita as suas crenças, suas convicções e seu projeto de futuro para uma nação. E que esse projeto de futuro priorize a conservação e a valorização da biodiversidade, a redução das emissões de gases de efeito estufa, o uso regrado, eficiente dos recursos naturais, respeito à resiliência dos recursos naturais, valorizando, acima de tudo, a vida e a saúde das pessoas e dos ecossistemas, tá? Imaginando que a viabilidade econômica de qualquer atividade, ela só se justifica e ela só pode ser analisada dentro da perspectiva da justiça social e da manutenção do equilíbrio dos sistemas naturais.